Ainda que o voto da ciência prevalecesse e a loucura pelas mesas girantes diminuísse, em 1863, a revista Punch publicou uma caricatura sobre o trabalho dos médiums. Quando o médium Daniel Douglas Home apareceu no cenário londrino, produziu um fenômeno que fortemente colocaria o espiritismo de volta às primeiras páginas. Os espíritas ainda o consideram um dos mais espetaculares médiums de todos os tempos. Após as sessões da Sociedade Londrina em 1868, Home aparece não somente para desafiar as leis da física, mas para resolver tudo de uma só vez. Testemunhas afirmam que ele levitou saindo por uma janela e voltando pela outra. Daniel Douglas Home era, eu acho que posso dizer, que ele foi o médium mais poderoso que apareceu nos Estados Unidos e Europa. Não somente Londres, mas na Europa em si. E cada fenômeno físico paranormal que poderia acontecer, aconteceu com Daniel. E vale lembrar que todas as vezes que ele estava demonstrando, ele demonstrava em ambientes claros como este. Ele nunca demonstrava no escuro. As pessoas podiam ver exatamente o que estava acontecendo. Home atribuía seus poderes aos espíritos. Os céticos afirmavam que ele era apenas um hábil hipnotizador, que explorava sua alta sensibilidade entre sua audiência. Como a ciência poderia encontrar a verdade? Quando algum cidadão vinha para uma sessão, eles eram avisados sobre o estado da passividade da mente aberta, que é necessário para ver as coisas que eles queriam ver em primeiro lugar. Quer dizer que, se forem muito críticos e céticos, talvez eles não consigam ver essas coisas maravilhosas. Provavelmente não conseguirão contatar o mundo espiritual, mas é claro que isso não é válido nas academias que praticam a ciência. Você tem que ser crítico e você tem que estar alerta. E as coisas não são as mesmas que resultam em boas sessões. E é por isso que é tão difícil definir que tipo de ciência o espiritismo pode ser. O eminente químico William Crookes acreditava que poderia unir as sessões espíritas com a ciência. Famoso pela descoberta do elemento tálio, ele escreveu: novas forças têm de ser controladas ou a humanidade continuará ignorante em relação aos mistérios do universo. Diferente de Faraday, ele queria investigar as forças psíquicas. Isso seria uma das mais importantes descobertas da época. Primeiro, ele realizou um teste simples para provar que Home não era simplesmente um mágico inteligente. William Crookes comprou esse acordeão em uma loja. Ela ainda funciona. Então, ele e seus colegas construíram uma gaiola de arames onde o acordeão poderia ser visto lá dentro. Então, Home colocou as mãos sobre a tampa da gaiola, que estava trancada com um cadeado. Moveu suas mãos para cima e para baixo, e o acordeão tocou. E o sobrenome de Home é soletrado: H-O-M-E. E isso foi fantástico, pois o acordeão tocou Home Sweet Home. Para Crookes, este teste descartou a possibilidade de movimentos com as mãos ou hipnose e abriu a possibilidade de que Home era um condutor de forças psíquicas. Ele agora precisava de tecnologia que detectasse a presença de forças invisíveis. Crookes havia inventado um aparelho chamado radiômetro que claramente demonstrava que a luz pode mover objetos físicos dentro de um vácuo. O radiômetro também respondeu à presença de médiums. Crookes agora precisava de uma maneira objetiva de medir e registrar essas forças psíquicas. Bem, um instrumento usado para medir isto é um aparelho de autorregistros. Ele pode ser colocado de um lado durante uma sessão espírita. Ele fica ligado e será capaz de registrar alguma força. Quando Daniel Douglas Home conseguiu mover uma alavanca sem tocá-la, a máquina então registrou o movimento.
Havia uma curva representando os altos e o fluxo dessa força que aparentemente saía de Daniel Douglas Home e que em outros lugares era capaz de produzir fenômenos fantásticos, tais como mesas levitando, e até o próprio Holmes foi capaz de levitar a altura da mesa da sala de jantar. O próprio Crookes diz que aquilo não era um instrumento que poderia ser hipnotizado. Como poderia alguém hipnotizar algo que não esteja vivo? Então Crookes considerou que ele tinha os traços de força psíquica ativa. Quando ele enviou suas conclusões para a sociedade real para serem publicadas, eles rejeitaram, dispensaram suas matérias, teorias e conclusões, considerando-as como não científicas. Então, desviado pelo pretensioso estabelecimento científico, Crookes publicou seus trabalhos em seu próprio jornal, o Jornal da Ciência, e foi em busca de evidências mais conclusivas sobre forças psíquicas. Então ele dirigiu sua atenção para uma médium de materialização, que afirmava poder usar forças psíquicas não para mover objetos físicos como Home havia feito, mas para criá-los. Então desta vez, Crookes usou a fotografia para registrar os acontecimentos. A médium era uma moça jovem chamada Florence Cook, e suas sessões eram teatrais e ousadas. Florence passava através das cortinas e entrava em um gabinete vazio, que parecia não ter entrada nem saída. As luzes eram diminuídas e ela entrava em transe. Alguns momentos mais tarde, em uma aparição em sua forma completa, emergia de detrás das cortinas e aparentemente deixando Florence em transe dentro do gabinete. Esse fenômeno incrível é uma mulher branca que fala, ela anda entre as cortinas e anda pela sessão, toca nas cadeiras, toca piano, brinca, ri e se diz ser Kate King, que seguira um pirata do século XVII chamado Henry Morgan. Florence, assim como os outros médiuns, permitia que vasculhassem a si própria e a sala da sessão à procura de adereços escondidos. Isto foi em um tempo em que era considerado um risco mostrar até mesmo o calcanhar, e essas garotas tinham o que eles chamavam de investigadores tocando-as, segurando seus corpos, e outras eram levadas para um canto para serem revistadas, do qual era absolutamente extraordinário. E eu cheguei a pensar que ou elas eram grandemente ambiciosas para permitir o que acontecia, ou elas tinham convicções reais de que elas estavam fazendo cumprir a mensagem que deveria ser transmitida. Crookes afirma que suas investigações e fotografias provaram que Kate King era uma forma espiritual genuína e não Florence Cook ou uma outra pessoa disfarçada. Os céticos dizem que sua razão científica estaria comprometida por estar apaixonado por Florence. Com medo de sua reputação, Crookes voltou para o laboratório. Seus conhecimentos científicos falharam em explicar em detalhes os mistérios de uma sessão espírita. Todavia, seu trabalho com o radiômetro o conduziu ao desenvolvimento de tubo dos raios catódicos, que se encontram no centro da tecnologia da televisão. William Crookes foi o primeiro em uma longa fila de vitorianos eminentes cuja aventura de tentar casar a ciência e o espiritismo os conduziu a avanços revolucionários e importantes para a telecomunicação. A tentativa de melhorar o telégrafo em 1876 conduziu Alexander Graham Bell a inventar o telefone, mas ele tinha ambições maiores. Alexander Graham Bell era muitíssimo interessado em comunicações espirituais através de médiuns comuns, mas ele queria desenvolver um aparelho que permitisse a comunicação com o outro mundo eletronicamente. Então, ele fez um pacto com o seu irmão mais jovem, no qual qualquer um deles que morresse primeiro se comunicaria usando preferencialmente este método avançado. Seu irmão mais novo faleceu e certamente Bell não conseguiu desenvolver este telefone para o outro mundo. Então ele nunca pôde fazer aquele contato. Em 1877, Thomas Edison produziu o fonógrafo.
Ele acreditava que se podia criar algo que registrava as vibrações das vozes humanas, na certa, poderia um dia criar um aparelho que pudesse registrar as vozes dos mortos. Edison era do tipo que diria: se você puder me mostrar, assim eu posso acreditar. Bem, simplesmente ele não aceitava a autoridade do espiritismo. Ele não aceitava que os médiuns eram intermediários confiáveis do além. Ele precisava de algo concreto, um instrumento que ele construíra e que ele pudesse controlar. E para ele, isso sim se constituiria em prova de vida após a morte. Próximo ao fim da sua vida, Edison afirmou que é possível construir um aparelho tão delicado que, se houver personalidades de outra existência desejando se comunicar conosco, este aparelho certamente vai oferecer uma oportunidade melhor. Planos e protótipos desse aparelho não sobreviveram, porém nós sabemos que Edison nomeou este aparelho de localizador de espíritos. Por volta de 1880, a jornada científica em estudar forças invisíveis atraía mais e mais homens de posição e influência, médicos, teólogos, professores, psicólogos e até mesmo políticos que consideravam que o fenômeno espírita era de séria indagação. Em 1882, um líder acadêmico de Cambridge, de nome Frederick Myers, ajudou a fundar a Sociedade de Pesquisas Científicas. Myers, que era inspirado por Crookes e seu trabalho inovador com Daniel Douglas Home, e o grupo se reuniam regularmente em sua casa em Beckhampton. Myers era muito interessado no assunto da sobrevivência da alma após a morte. Era cercado de poderosos intelectuais, e essas pessoas aderiram ao trabalho de Crookes. Eles estavam absolutamente convencidos de que Crookes tinha algo em mãos. Eles disseram: nós podemos fazer algo mais com isso. Nós acreditamos que deve haver um estudo científico, uma força psíquica ou espiritualista, que explique esse fenômeno, e com essa teoria eles começaram a fundar a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Esta é a sala onde ocorreram algumas das sessões espíritas mais importantes da sociedade vitoriana. Este é o local onde foram testemunhados alguns dos mais espetaculares fenômenos espíritas que eram produzidos por uma senhora italiana, Eusapia Palladino. Conforme se sentaram em torno desta mesa, eles testemunharam coisas estranhas, foram beliscados nos ombros, cutucados por dedos e viram essa cortina enorme sendo assoprada e pareciam ser produzidos por uma força. E uma pessoa que se sentava em torno dessa mesa era Oliver Lodge. Oliver Lodge era um dos maiores físicos da época, um pioneiro do rádio, renomado pelo seu trabalho em fazer com que a eletricidade e o magnetismo cruzassem o espaço. Lodge era uma mistura complexa de cientista, acadêmico e espiritualista. Ele estava interessado em como as coisas imponderáveis poderiam se mexer à distância, e foi precisamente isso que aumentou seu interesse pelo que Palladino fazia. I have one magnet in this piece of wood and another one above it. One will float on the other. That bit of steel is floating in empty space, in vacuum. The air has nothing to do with it. It's resting on a cushion of vacuum. Well, that shows that empty space can support things. We call it magnetism. Well, suas crescentes tentativas em encontrar uma maneira de casar a física com suas pesquisas históricas, sua ferramenta-chave para isso era o espaço étero. E ele achava que suas propriedades eram extraordinárias e não existia um porquê de não ter algum tipo de função psíquica, e que talvez o étero seja o lugar para o qual nós iremos após a morte. There is a great deal of evidence. That evidence has to be criticized. But if the result is that personalities continue to exist, then they must have a physical vehicle for that existence, and that vehicle, I believe, will be found to be ether, which is the entity which fills space. And I can't help thinking that if we understood all that
happens in the relation between ether and matter, we might begin to understand something more of what life and mind really are. Oliver Lodge encontrou muita coisa pessoal vinda através da mediunidade, mas como cientista, ele analisava tudo o que se passava e registrava tudo cronologicamente, como um cientista, no que ajudou a encorajar pessoas como Marconi e várias outras a rever tudo outra vez. Pessoas que eram interessadas no som, rádio e ondas invisíveis que vinham de um lugar desconhecido. Oliver Lodge, assim como Thomas Edison, um dia previu que uma forma de rádio espiritual permitiria a comunicação direta com os mortos. Quando pensamos em comunicação eletrônica, é claro que a eletricidade guarda um pouco de seus mistérios. Eu sei que podemos explicá-la com termos simples e que temos fórmulas que podem explicar o que acontece. Mas a energia sempre envolve algo mais complicado e parece ser algo que não obedeça talvez algum tipo de leis óbvias. Então existe aqui uma possibilidade de que esse seja um método que certamente pode ser ajustado para a comunicação com pessoas falecidas. No final do século XIX, quando Marconi testava a transmissão dos primeiros sinais de rádio, ficou de alguma maneira muito espantado quando começou a receber sinais. Ele chegou à conclusão de que talvez fossem do mundo espiritual, e ele então passou o resto de seus anos tentando inventar um aparelho eletrônico que pudesse, de alguma maneira, estabelecer um contato permanente entre este mundo e o além. Sabemos que ele frequentara muitas sessões espíritas e que estava realmente dedicado a alcançar alguma forma de comunicação com o mundo espiritual nos últimos anos de sua vida. Apesar de Marconi nunca ter conseguido um contato eletrônico com os mortos, ele foi o primeiro na indústria de telecomunicações que hoje conecta os quatro cantos desse mundo. No começo do século XX, centenas de espiritualistas abraçaram a nova tecnologia do rádio. Para eles, um aparelho que podia transmitir a voz através do espaço sem a necessidade de um link físico. Estava simplesmente espelhando a habilidade dos médiuns humanos em comunicar-se com os dois mundos. Estes eram meios que se dirigiam para as ondas de rádio. Eles observavam como ondas eram transmitidas de um transmissor para um receptor. E eu acho que a mediunidade pode fazer isto. Ele admitiu que houvesse uma onda invisível coletada por um tipo de receptor que era então transmitida. A coisa toda, para mim, na realidade, apenas aperfeiçoa o rádio. Quando você vê essas ondas sendo coletadas pela mídia e transmitidas em forma de comunicação. A Grande Guerra de 1914 a 1918 causou mortes em uma escala sem precedentes. Centenas de milhares foram mortos, geralmente sem deixar restos mortais para a família velar ou enterrar. Uma geração inteira estava de luto e as igrejas, as igrejas protestantes não estavam preparadas ou não eram boas em coisas do tipo orações dedicadas aos que partiram. Os católicos romanos eram bem melhores nisso. Mas as igrejas protestantes se sentiam acanhadas em relação às orações e isso falhou em confortar uma geração inteira. Desesperados pela falta de conforto que as igrejas falharam em lhes oferecer, milhares de pessoas em luto procuraram o espiritismo. O tédio era reconforto para a morte, e você recebia esperança quando dava esperança aos desesperados deste mundo que acreditavam ter fé, mas que não encontravam uma solução. E a mediunidade parecia ser o melhor remédio para os sofridos, para os que estavam sendo reconfortados, pois havia mensagens voltando aos que se achavam sem esperança nenhuma. Dentre os muitos que morreram estava Raymond,
o filho de Oliver Lodge. Um dia após sua morte, Lodge e sua esposa tentaram fazer contato com ele através de um médium, e eles estavam convencidos de que haviam conseguido seu objetivo. Em 1916, Lodge publicou provavelmente seu mais famoso e popular trabalho, chamado Vida e Morte de Raymond. E este é o livro mais importante que Lodge publicou no Espiritismo, pois fala da perda de uma geração inteira que perdera entes queridos na frente de batalha. O livro passou por 4 edições em um período de um mês. Ele incorpora muitas investigações com um médium que ele acreditara estar produzindo evidências sobre seu filho que havia passado para o mundo espiritual. Em um período de ampla reposição de dor, esse livro trouxe esperanças para milhares de pessoas de que a morte não era o fim de seus entes queridos, que morreram, e sim um passo para o estágio maior e melhor no mundo espiritual. Um admirador fervoroso de Oliver Lodge era Sir Arthur Conan Doyle, que também perdera um filho na Grande Guerra. Conan Doyle foi o criador da mundialmente famosa série de histórias de detetives baseadas na arte da dedução clínica e racional. Ainda assim, ele era um espiritualista convicto, que devotara os últimos 20 anos de sua vida em promover esta causa. I certainly don't think it's at all probable. But as I grow older, the psychic subject always grows in intensity, and then one becomes more earnest upon it. And I should think that my few remaining years will probably be devoted much more in that direction than in the direction of literature. Sir Arthur Conan Doyle foi provavelmente um dos maiores propagandistas do Espiritismo. Ele viajou pelo mundo palestrando sobre as evidências do Espiritismo. Seu testemunho não era somente sobre suas próprias experiências, era baseado também em evidências espiritualistas que outros médiuns providenciavam ao redor do mundo. E ele escreveu uma excelente história de espiritualismo que juntou todo aquele material. This thing is not the foolish thing which is so often represented, but that it really is a great philosophy and, as I think, the basis of all religious improvement in the future of the human race. Here in the experimental studios, a close-up is being taken of one of the members of the staff. Dentre os homens atraídos ao espiritualismo pelo testemunho de Arthur Conan Doyle estava Don Lud Bard, o pioneiro da televisão com a transmissão de áudio e imagens através do espaço. Em 1926, após assistir a uma sessão espírita, da qual ficara convencido de ter se comunicado com o espírito do finado Thomas Edison, Bard escreveu: "Eu tenho testemunhado alguns fenômenos muito estranhos e circunstâncias que deixam truques fora de questão. Estou convencido de que descobertas maiores e muito mais importantes ainda nos esperam ao longo das sombras dos caminhos desacreditados." A televisão a que assistimos agora incorpora décadas de investigações dentro do confuso fenômeno espírita. Forças invisíveis e relação entre a mente e a matéria. Algumas das tecnologias que temos hoje concedidas, tais como ondas de rádio e tubos de televisão, protagonizaram todas as pesquisas psíquicas. Algumas das pessoas interessadas em isolar, detectar e medir a telepatia e as forças psíquicas foram também alguns dos pioneiros das novas maravilhas da tecnologia científica. As investigações sobre forças psíquicas e forças relativas de William Crookes nos levaram ao radiômetro. E lembre-se que o coração da televisão é o tubo de raio catódico, oriundo do radiômetro, que fora patenteado em 1875. You've got a camera that's very sensitive to light,
Temos câmeras sensíveis à luz que transformam essa luz em um tipo de vibração no éter e a projetam em outro lugar. E uma vez que o éter esteja lá, teremos um link com o trabalho que Oliver Lloyd estava realizando, ou alguma das raízes de seu interesse em como a mente operaria através da distância. Em alguns momentos de sua carreira, os empreendimentos da ciência e do espiritismo estavam ligados. Durante a Segunda Guerra Mundial, a morte já não estava confinada apenas nos campos de batalha. Os cidadãos estavam sendo bombardeados em suas casas. A Igreja da Inglaterra falhara em confortar o novo medo e as aflições daquela nação, e a popularidade do espiritismo crescera outra vez. Enquanto as notícias de mortes crescentes abalavam as esperanças de muitas pessoas, os espíritas resolveram agir e lidar com o terror chocante das mortes prematuras. Durante e após a guerra, sentávamos em círculo em nossa sala, que nós o chamávamos de Círculo de Resgate. E isto era para ajuda aos pobres espíritos de pessoas que ainda não sabiam que tinham morrido. Eles são lançados com o impulso de uma catapulta para dentro do mundo espiritual, e isso faz com que eles não saibam onde estão. Em um segundo, estão em seus corpos físicos, em outro, já estão no mundo virtual. Eles ficam confusos. Uma vez que eles estejam em nosso círculo, nossos guias espirituais poderão ajudá-los e mostrar-lhes tudo para ter uma vida melhor do lado espiritual. Resgate por mediunidade, onde o médium afirma estar resgatando um espírito que é pego entre os dois mundos. Eu vejo isto mais como se eles estivessem resgatando a condição e não o espírito. É como um fenômeno fantasma, que a haste de alguém fica para trás. Se alguém morre violentamente, ele não leva a morte violenta para o outro mundo, para o mundo espiritual. É somente o corpo que morre violentamente e não o espírito. Então, o resgate é só para apagar a haste deste mundo. Então, a coisa toda espiritual é as pessoas virem aqui para retirar a negatividade deste mundo e se tornarem limpos outra vez. Qualquer coisa em que pessoas morrem em massa, qualquer um que procure médiuns por sofrimento, terá bons resultados. Porque a tristeza e o sofrimento em massa expandem a mente das pessoas, fazendo-as alcançar a janela onde todos estão. E é aí que os médiuns fazem um bom trabalho, porque é um final feliz quando alguém morre rápido. Em 1943, o navio de guerra HMS Barham foi atingido por torpedos. Naquela noite, Ellen Duncan, uma conhecida médium de materialização, formou uma sessão espírita, na qual, aparentemente, um dos tripulantes mortos enviou uma mensagem para a família, e a nota ainda incluía uma descrição pública sobre a perda de Barham. E Ellen Duncan fora mandada para a prisão sob o ato de prática de bruxaria de 1735 e sentenciada a cumprir 9 meses no presídio de Holloway. Foi uma coisa ridícula prenderem e manterem a Ellen presa por várias semanas antes mesmo de lhe permitirem um julgamento. E eles a acusaram sob o ridículo ato de bruxaria em 1735. É absolutamente patético que na era de 1900 e alguma coisa, eles ainda aplicassem uma lei tão ultrapassada. Houve um clamor público, resultando que, em 1951, o ato de bruxaria fosse substituído pelo ato da prática de mediunidade fraudulenta, indicando que seria aceito a prática de médiuns verdadeiros, que produzissem evidências verdadeiras de contatos com os mortos. O mais elusivo e controverso de todos os fenômenos espíritas foi o ectoplasma.
O ectoplasma é uma substância supostamente produzida pelos médiuns de materialização que fornece aos espíritos uma forma mais tangível. Tal fenômeno foi originalmente registrado no século XIX, mas a suposta ocorrência somente se espalhou nos anos de 1940 e 1950. Este é um misterioso tipo de substância. Parece fluídico, parece líquido e até gases que saem dos orifícios corporais e possivelmente da mente do médium em ação. Ou quem sabe, de espíritos desencarnados, e isso se transforma em todos os tipos de coisa e até mesmo formas humanas. Este é um grupo. Minha mãe está sentada no meio e meu pai está atrás, em pé. Minha esposa está sentada próxima à minha mãe. A mãe de Thomas Harrison, Minnie Harrison, foi uma das médiuns de materialização mais renomadas do período pós-guerra. Don Mackenzie, um amigo espírita, tinha lembranças vívidas de certa sessão que acontecera aproximadamente 60 anos atrás. Em 6 de abril de 1946, nós testemunhamos esse ectoplasma, que saía de minha mãe, saía de sua boca e ia para o chão, e aquilo formou um círculo, e nós dizíamos: olha aquilo, olhe, é ectoplasma. E então aquilo começou a formar uma coluna de ectoplasma branca. E então podíamos ver que havia um rosto na parte de cima. Então, 2 mãos e 2 braços começaram a surgir dessa coluna, ou cilindro, e vinha em minha direção. Então, automaticamente eu estendi a minha mão e aconteceu que era Annie Dwight, que passara para o mundo espiritual em 1942. Ela segurou minhas mãos sobre a dela, que estava quente, e com esta mão ela colocou sobre a minha mão direita 4 flores de cravo. Juntando minhas mãos, ela disse: são para você. E eu fiquei sentado ali, acho que eu diria assustado. Quando eu vi algo assim, não há nada no mundo que pode provar que a vida não seja contínua. E essa é uma verdadeira convicção que carrego por toda a minha vida. Isso é algo do qual eu sempre me lembrarei. Esta é a foto do ectoplasma saindo pela boca de minha mãe. E este é o lugar onde ela se sentou na cadeira, atrás da cortina do gabinete, que nesse caso a cortina estava enrolada, o que permitiu uma boa luz fotográfica para uma boa fotografia. O grande assunto é o ectoplasma, que supostamente exala do médium e se forma. Existem centenas de pessoas que afirmam terem visto, por exemplo, em círculos horizontais, onde elas estariam uma simples reunião de fim de semana, e elas formavam o ectoplasma e tudo mais, onde não se encontravam somente pessoas vivas, mas também os mortos. E mais uma vez, seu coração fica exposto a acreditar, porque as pessoas que testemunharam essas coisas são pessoas transparentemente honestas. Porém, testemunhos e provas fotográficas falharam constantemente em convencer os céticos ou em atender às exigências da ciência. Estudos psíquicos têm aumentado os tipos de evidências psíquicas fenomenais que podem existir mesmo longe da influência do médium ou da sessão espírita. O maior problema com o espiritismo é a condição da sessão espírita. Não são todos que querem vir ou estar lá. Nem todos concordam com o escuro. Se alguém quiser persuadir em provar as sessões, eles terão que produzir algo que possa ser visto fora das paredes das sessões escuras. E isto é crucial para persuadir uma audiência cética a entender o que está acontecendo. O outro grande sucesso na jornada de encontrar uma maneira objetiva de provar a comunicação com os mortos veio nos anos 50. Isso aconteceu fora de uma sessão espírita, mas aconteceu por acidente. Frederick Jurgenson era um produtor de filmes e documentários. Ele estava fazendo um filme em Bergson e ficou aborrecido quando descobriu que seus tapes foram invadidos por algumas vozes soltas. Ele achou que eram vozes captadas por transmissão direta de rádio, mas quando ele analisou as vozes cuidadosamente, ele notou que seu próprio nome era mencionado.
Alguns de seus trabalhos foram submetidos a testes científicos e ficou provado que havia algo acontecendo por ali e que não poderia ser transmissão direta de rádio. Caso contrário, poderiam ser detectadas por meios científicos. A aparição de vozes misteriosas gravadas em tapes ficou então conhecida como fenômeno eletrônico de voz. Centenas de pessoas trabalham hoje nesse campo, não por causa da espiritualidade, mas porque estavam convencidos pelas evidências. Diferente do contato através do médium, este método eletrônico de tentar gravar vozes dos mortos fora das sessões espíritas parece ter sido levado ao escrutínio científico. Particularmente durante mais de 2 décadas ou pouco mais, talvez, temos investigado severamente. Investigamos a ciência, investigamos as evidências, investigamos os resultados produzidos sobre as condições que incluem dos princípios e argumentos, com a realidade desses fenômenos. Um dos argumentos seria o da transmissão direta de rádio, que estariam sendo coletadas e mal interpretadas. E a outra, fraude. Não é muito difícil de fazer experimentos onde você possa excluir ambos os argumentos, ou da transmissão direta de rádio e fraude. E são exatamente as experiências que interessam, e existem muitas delas em evidência muito forte, e que certamente não foram inspecionadas por cientistas que estivessem realmente interessados nessa área. Até hoje, todo o trabalho de gravar vozes dos mortos falharam em convencer os céticos a acreditarem que suas gravações sejam provas de que os mortos possam se comunicar. As gravações já acontecem por mais de 70 anos e sempre parecem que estão prestes a um avanço na descoberta, se tornam promessas e promessas, e do outro lado, eu diria, temos os grandes pioneiros do rádio, etc. E você acha que eles próprios estivessem profundamente interessados em meios de comunicação, teriam projetado algo que eletronicamente pudesse dar provas concretas de que seja, porém, mais uma vez, essas promessas são promessas. Nenhum dos pioneiros da comunicação que morreram fizeram contatos prováveis, seja por meio eletrônico ou mediúnico. Mas desde aquelas primeiras batidas ouvidas em Hydesville, o fenômeno espírita tem expandido a ambição da ciência e o limite do conhecimento humano.